por você estar aqui. Agradecer a Deus porque estamos também conectados na internet. Isso Deus tem nos dado essa graça, né? De poder estar conectado e, por vezes, várias pessoas têm conectado conosco e têm sido abençoado porque eu tenho certeza que Deus opera o querer e o realizar na vida dos seus filhos. E essa noite eu tenho certeza que Deus vai realmente falar aos nossos corações, vai nos trazer uma palavra bem forte, mas uma palavra de certeza, de força para nossas vidas, que vai nos alavancar, vai nos levar para mais alto, vai nos fazer grandemente vitoriosos nessa noite. Em nome de Jesus, né? Então, Pai, em nome do Senhor, estamos orando, Deus, porque levamos cativo, Deus, agora o nosso pensamento à obediência da Tua palavra, Pai, nesta noite. Por isso, Pai, queremos ministrar nesta noite sob Tua direção. Teu Espírito Santo, Pai, mova em cada coração. Aqui dentro desse local, Pai, estamos sentados aqui, Teus filhos assentados, Tuas filhas. As crianças ali, meu Deus, também recebendo de Ti, Pai, a orientação e sendo cuidado. Pai, que o Senhor possa estar realmente manifestando o Teu poder em nossas vidas, Pai. E, ó Deus, aqueles que estão à distância, os internautas que estarão acessando, que vão ouvir essa mensagem, que estão acessando ao nosso site, Pai, que o Senhor possa estar multiplicando as suas bênçãos, Deus. Em nome de Jesus, abençoando o Teu povo com esta palavra, Pai, para a glória do Senhor, em nome do Senhor. Amém e amém. Então, mas aí temos aí um tema, a perfeição do crente em Jesus Cristo. Né? Está lá no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 28. E vamos encerrar essa mensagem com o capítulo 1, verso 29, viu? 1 e 2. Mas o verso 28 aí temos a abertura dessa mensagem. O qual nós anunciamos admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Amém, amado? O pensamento dessa mensagem é, uma vez que o crente se veja perfeito e completo em Cristo, não tem mais necessidade de criar, de cair ou se envolver com os rudimentos da doutrina de Cristo. Aquilo que é sombra da perfeição. O crente está perfeito, não pelo que ele faz ou merece, mas pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Isso é Colossenses capítulo 2, verso 10. E o tópico 1, esse é um estudo que nós estamos passando aqui, é uma das aulas. O tópico 1 diz, a nossa posição antes da fundação do mundo. Então, antes do mundo ser fundado, antes do mundo ser conhecido, nós já tínhamos uma posição diante de Deus. E essa é a maior dificuldade do povo de Deus, dos crentes em Jesus, aceitar, ou receber, ou entender. Né? Porque eles pensam que nós existimos a partir da fecundação para cá. Isso não é verdade. Nós já existimos em Deus antes da fundação do mundo. Então isso é uma dificuldade que realmente as pessoas, às vezes, até acham que nós somos loucos ou que nós estamos errados. Né? Mas é a Bíblia quem diz, não somos nós. E se a Bíblia diz é porque é verdade. E se é verdade, merece crédito. E se nós cremos, nós recebemos de Deus todo esse entendimento. Deus abre o nosso coração para que nós entendamos tudo isso que Ele realmente quer que nós entendamos e cremos. Então, amados, para que nós estamos sendo ensinados? Porque nós vamos ser apresentados ao Senhor novamente. Ele diz aqui, para que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Amado, a perfeição é necessário
Para ser perfeito é necessário ter conhecimento. Porque ninguém se aperfeiçoou sem conhecer nada. Ninguém pode falar, não, porque eu sou bom nisso, sou bom naquilo. Se ele não estudou para aquilo, se ele não preparou para aquilo, ele não é bom em nada, ele só tem conversa. Né? Então, por isso nós estudamos aqui, e vocês sabem, né, estamos aqui com um estudo de segunda, terça e quarta-feira. Essa semana vamos repetir talvez mais 3 dias, né? Em nome de Jesus, para continuarmos o estudo que estamos fazendo. Estamos convidando toda a igreja para estar aqui, né? Para fazer conosco, mesmo que não vão fazer o curso todo, mas de vez em quando é bom para ouvir uma parte, né? Então, amado, a nossa posição antes da fundação do mundo está lá no livro de Coríntios, capítulo 13, verso 12. Diz o seguinte: porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Né? Então agora nós vemos Jesus como enigma. Nós vemos como uma sombra, como um espelho, né? Como um reflexo, né? Um enigma. Mas vai chegar uma hora, quando nós estivermos aperfeiçoados, vamos vê-lo face a face. Continuando. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, antes que o mundo existisse, o Senhor já nos conheceu. E também nos predestinou para ser conforme a imagem do Filho. Ele de antemão fez isso. Nós nem existíamos ainda. Nem tinha sonho. Né? Nós estávamos ainda informe, né, no concílio de Deus, e Ele já nos predestinou para termos a imagem do Senhor. Qual a imagem do Senhor Jesus? Um homem carnal. E nós somos homens e mulheres de carne. Ele nos fez para isso, né? Para termos a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Ele, Jesus, o primogênito dentre muitos irmãos. Continuando. Romanos 9, 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a sua glória, amado. Nós fomos preparados pelo Senhor de antemão como vasos de misericórdia. Né? Somos para eles vasos preciosos, importantes. Né? Não somos qualquer vaso, não somos qualquer pessoa, não somos qualquer um. Somos escolhidos, somos amados, somos cuidados, guardados, né? Limpo, protegido, sempre, né? Como vaso de misericórdia. Continuando, 2 Timóteo 1,9. Assim, a graça, vamos lá, que nos salvou e chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito. E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, antes que o mundo existisse, antes que o universo existisse, nós já estávamos na presença do Senhor. Então, há uma eternidade. E fomos criados, amados. Nós estávamos na presença do Senhor antes de fundar essa terra, antes que os céus fossem fundados. E vamos continuar na presença do Senhor, ainda que essa terra seja destruída, ainda que os céus passem, ainda que não tenha nada mais, nós ainda continuaremos na presença do Senhor. Fomos criados para a eternidade. Não fomos criados para perecer, ou para morrer, ou para... Né? Não. Fomos criados para a eternidade. Amém, amados? Estão entendendo? Esforça, o Espírito Santo vai lhes dar o entendimento.
A nossa posição depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Olha só, antes que o mundo existisse, nós já tínhamos uma posição, né? Depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, uma nova posição, uma nova vida, um novo propósito, né? Diz assim, Hebreus 10, 14. Pois, com uma só oferta, tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Hebreus 10, 14 diz assim, com uma só oferta. Lembra que os judeus ofereciam todo ano o cordeiro pascal, né? Touros, novilhas, né? Para aperfeiçoar o pecado dos homens, para aplacar, para tirar o pecado do povo, né? E Jesus veio com uma só vez, derramou seu sangue, morreu na cruz por todos nós, fazendo e nos dando uma eterna redenção, uma eterna salvação. Nós não tínhamos essa salvação antes da morte de Cristo, mas depois da ressurreição do Senhor, então estamos plenamente convictos da nossa salvação pela fé em Jesus. Amém? Vou continuando aqui. Colossenses 2,10. E tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. A nossa plenitude está em Jesus Cristo. Nós nos aperfeiçoamos em Cristo, estamos sendo aperfeiçoados em Cristo. Ele é que tem nos lavado, tem nos remido, tem nos redimido, tem nos dado força, tem nos amparado, tem nos chamado de filhos, tem guardado a nossa vida. Dele recebemos toda a boa dádiva. Colossenses 2,10, que nós já lemos aqui, mas vamos lá. E tendo... É esse? Eu já li? Então vamos outro. Então é em frente. 2 Pedro 1,3. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Ele, pelo seu poder, tem dado a nós tudo o que diz respeito à nossa vida. E a misericórdia, a piedade, a graça, né? E nos chamou, ele chamou a cada um de nós. Fulano, é tua vez. Hoje é a vez do Fernando, em nome de Jesus, né? Está se apresentando ao Senhor hoje, né? E vai ficar, vai continuar, é um abençoado de Deus, vai aprender, né? Vai aperfeiçoar em Cristo, em nome do Senhor, né? Então, daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então, vamos continuando aqui. Eu estou acelerando porque temos a ceia e temos que apressar um pouquinho. Continuando, então. Os rudimentos e sombra. Porque tem coisas que nós devemos fazer e outras não precisamos fazer. Tem coisas que nos cabe fazer, é necessário que façamos, e outra é dispensável. Nós não precisamos fazer todas as coisas só porque está escrito na Bíblia, não. Tem coisas que está escrito na Bíblia, mas não fazem parte do crescimento do povo de Deus. São algumas sombras e alguns rudimentos. Então vamos lá, Hebreus 9, 9 a 11, diz assim: o que é uma parábola para o tempo presente, conforme a qual se oferece tantos dons como sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que presta o culto, sendo somente no tocante a comidas, bebidas e várias abluções, umas ordenanças da carne imposta até o tempo da reforma. Então, amado, só vou explicar esses dois versículos aqui. Tem coisas que não é necessário estar fazendo. Volte um pouquinho, vamos. O 9. Voltou. É uma parábola.
Mas uma parábola não é uma coisa real, é uma coisa que se faz, mas não é sombra, não é a realidade da coisa. Então, isso é uma parábola para o tempo presente, ao qual muitas pessoas oferecem muitos dons, muitas dádivas, muito sacrifício, né? E quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que está prestando o culto, aquele que está fazendo o sacrifício. Não aperfeiçoa. Sendo somente no tocante a comidas, jejum, bebidas, não sei o que, tem que é isso, como as ordenanças da carne impostas até o tempo da reforma. Verso 11. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, entre parênteses, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Então o Senhor tendo vindo como sumo sacerdote, né, de um tabernáculo que não foi construído por pedra, por barro, mas um tabernáculo santo, humano, pessoal. Ele é o tabernáculo que nós estamos adorando ao Senhor nesta noite. Amém? É um tabernáculo que não é feito por mão. Isso aqui é uma igreja, né? Mas nós somos a igreja de Cristo. Cada um de nós, de per si, é uma igreja, né? Somos a noiva de Cristo. Então, Cristo é o Senhor, Ele é o tabernáculo, Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que nos sustenta em todas as coisas. Hebreus 6:1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Amado, há algumas coisas que nós não temos mais necessidade de fazer. Por quê? Deixamos essa parte do arrependimento, da culpa, de andarmos no pecado, de fazermos coisas erradas no passado. Vamos deixar isso. Isso é passado. Vamos aperfeiçoar. Vamos seguir em frente. Vamos esquecer essas coisas, né? Se você chegar no meio de uma multidão aí que estiver num carnaval, ou numa bagunça aí, ou no jogo de futebol, você perguntar, quem tem fé em Deus? Todo mundo levanta a mão. Essa fé em Deus é que ele está falando, não precisamos mais ter essa fé. Por quê? Porque é em nós derramado o dom da fé por Cristo Jesus. Então a nossa fé já não é mais essa fé comum. É uma fé viva e eficaz que vai nos levar até a eternidade. Sem essa fé não chegaremos lá. Com essa fé natural que os homens têm, essa fé não serve para nada, a não ser para jogar no bicho, para não sei o que aí, para viver nessa terra aí fazendo asneira, né? Tenho fé, vou jogar no bicho, vou jogar no coisa, isso aí com a cobra, isso aí com não sei o que, com o gato, não sei o que das coisas, né? O pessoal diz que tem fé. E joga e às vezes ganha, né? A fé às vezes funciona, essa fé. Mas é uma obra morta. Não temos necessidade de andar por ela. Continuando. Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Amado, não tem que julgar ninguém, né? Por o que ele come, por o que ele bebe, como bebe, né? Não tem que julgar. Porque isso são sombras, isso são rudimentos, isso são imposição da chamada igreja, né? Para que as pessoas andem na moral, né? Para que as pessoas se mudem. Mas quem faz a mudança é a palavra de Deus. Uma pessoa que ouve a palavra de Deus, ele pode estar no meio de um tremedal de lama, no meio do pecado, no meio de qualquer obras carnais e humanas, a palavra vai aperfeiçoar e ela vai limpar e vai curar e vai trazer a pessoa santa e são para receber a graça de Deus. Continuando, amados. A renovação, quer dizer, voltar à condição e posição antes outorgada. Deus nos outorgou uma posição de vitória, uma posição de renovação, uma posição de bem-estar, uma posição de paz.
Ele outorgou a todos os seus filhos para viverem bem, para ser feliz, para ter as bênçãos dele nessa terra, para viver cuidado por ele, coberto por sua mão, por sua graça. E isso, muitas vezes a pessoa não entende. Segundo Coríntios 4,16, vamos lá. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova dia em dia. Calma, o que se renova em Cristo não é a nossa cara, não é fazer uma plástica, não é andar pintando a cara. Não é isso que faz renovar a pessoa em Cristo. O que renova em Cristo é o nosso interior, é o nosso espírito. Aquilo que nós fazíamos de errado, deixamos de fazer. Aquilo que nos prejudica, deixamos de fazer aquilo para nos santificar, para nos purificar, para nos sarar, para nos curar diante do Senhor. Então é uma coisa que temos que conhecer. Nós não desfalecemos. Ainda que o nosso corpo esteja envelhecendo, o nosso espírito cada dia está ficando mais novo. Amém? Amém? E quando o nosso espírito está bem, o nosso corpo tem paz. O nosso corpo está curado. O nosso corpo não tem doença. O nosso corpo está livre do mal. Nós seremos livres de todo aquilo que tenta nos consumir. Continuando. Colossenses 3,10. E vos vestiste do novo, que se renova, para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quando Deus nos fez, Ele diz, façamos o homem, quem lembra? A nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então temos a imagem e semelhança de Deus em nós. Ele diz, e vos vestiste do novo. Qual que é o novo? O novo é o Senhor Jesus Cristo. O novo é essa graça de Deus, que se renova pelo conhecimento. Não é por auê, não é por samba, não é por pagode. Não, é pelo conhecimento da verdade, para que sejamos realmente a imagem daquele que nos criou. Efésios 4:23. E vos renovar no espírito da vossa mente. Olha, renovar a nossa mente. Mudar a maneira de pensar. Mudar a maneira de agir. Saber o que está fazendo. Tendo certeza que está fazendo a coisa certa. Isso é renovação. Isso é andar segundo a vontade de Deus. Isso é fazer a vontade do Senhor. Continuando. Tito 3,5. Não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Essa obra não é por nossa justiça, não é porque nós somos bons, não é porque nós damos esmola, não é porque nós fazemos caridade. Não, amados. Muita gente faz caridade, dá esmola e faz muita coisa e não é renovado e não é revestido. Por quê? Porque não achou, não encontrou, não entendeu, não creu, não quis, né, esse lavar regenerador do Espírito Santo na vida dele. Mas todos aqueles que querem, todos aqueles que são tocados, são movidos e se deixam levar pelo que é perfeito, esses receberão a renovação e a regeneração do Espírito Santo de Deus para viver para o Senhor. Amém? Continuando então. Nós estamos terminando já. Romanos 12, 2. Tá não? 12, 2. Estou aqui. Diz assim. E não vos conformei com este mundo. Amém, amado? Mas nós não devemos conformar com o que está acontecendo no mundo, não. Nós não devemos participar dele.
Não temos que andar segundo o mundo anda. E Paulo vem dizendo aqui, olha, não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se nós deixamos os valores do mundo, né, os valores corrompidos, né, porque nós vivemos no mundo, comemos do que o mundo produz, vivemos do que o mundo dá, compramos as nossas roupas no mundo, né, o básico, mas não participamos com aquilo que o mundo oferece, né, que é pejorativo, é vergonhoso, é imoral, sem caráter, né, são corruptos, corrompidos, um monte de coisa aí que nós deixamos isso, não participamos com eles, né? E a nossa mente, o nosso pensamento precisa estar realmente firmado para que nós possamos experimentar. Amado, nessa vida aqui, nós só vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estamos aqui dando só um petisquinho. Dá um pouquinho disso para experimentar? Então nós estamos experimentando essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esse experimento é muito bom para nós. Mas vamos viver isso no futuro, essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos estar presente, viver isso na nossa vida. Amém? É um pouco difícil de captar, mas saiba que você é eterno. Né? Eu não estou falando dessa vida, eu estou falando da eternidade. Amém? Continuando. Reconciliação. Voltar ao concílio de Deus em Cristo Jesus. Nós já estivemos no concílio de Deus, viemos para essa terra, tomamos forma de um corpo humano, né? Estamos aqui sendo santificados, aprendendo, tendo conhecimento dessa verdade, levando o nosso coração à obediência do Senhor, colocando o nosso corpo, que é um templo vivo do Senhor, que é o templo do Espírito Santo, trazemos o nosso corpo até essa igreja, onde recebemos a instrução para viver uma vida de santidade. Então a nossa reconciliação, quando estamos voltando ao concílio de Deus em Jesus. 2 Coríntios 5,19 e depois 5,18. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Vamos ver esse versículo, né? Deus estava no corpo de Jesus Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Lembra dessa passagem? Né? Então Deus estava no corpo daquele ser humano. Que Jesus era o homem, o humano, a carne. O Cristo era o Senhor que estava no corpo dele. Então ele formava Jesus Cristo. Né? Foi quando ele andou na terra como homem e como Deus. Deus estava em Cristo Jesus e ele mesmo reconciliando o povo e não imputando mais as nossas ofensas, os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele estava libertando a nossa vida de toda e qualquer ofensa que tivéssemos feito contra ele no passado. E continuando. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Amado, então esse ministério da reconciliação, de estarmos aqui reconciliados com Deus e levando essa palavra para que outros filhos de Deus se reconciliem com Deus. Porque ninguém pode reconciliar se não tiver o primeiro no concílio. Estão entendendo? Se eu estou me reconciliando com Deus é porque eu estava com Deus, deixei de estar e agora estou voltando. Estão entendendo? E estão voltando para ficar. Ninguém mais nos tira desse lugar.
Amém? Então temos esse ministério da reconciliação em nosso coração. Colossenses 1, 21 e 22. Está aí? A vós também, que outrora éreis estranho. Amado, nós éramos estranhos a Deus. Nós não conhecíamos Deus. Não queríamos nada com Deus. Vivíamos brigando com Deus. Né? Quem aqui não brigou com Deus no passado? Na nossa ignorância, no nosso tempo de incredulidade, né? De carnalidade. Brigamos com Deus. Éramos estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de que perante ele vos apresentar santos, sem defeitos e irrepreensíveis. Aleluia! Amém? Veja que reconciliação, amado. Veja que mudança. Eram inimigos dele. Né? Brigávamos com ele toda hora, não sei o que, se Deus, não sei o que, se ia dar conta, se Deus existisse, não acontecia isso, se Deus existisse eu ganhava na loteria, se Deus existisse eu era rico, não tem nada disso, mano. Deus não quer saber se é pobre ou rico, preto ou branco, ele não quer saber, ele quer saber se é filho. É filho? Então ele reconcilia, ele traz para pessoas ouvir e reconciliar com Deus. No corpo da carne de Jesus, que pela morte, a fim de que perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. Amém? Continuando. Vamos ver aí Romanos 5, 10 e 11 e depois o 9. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Então, amado, quando nós éramos inimigos, fomos reconciliados por Ele, Ele nos amou e nos deu a sua vida para nos resgatar do inferno, para nos tirar da morte, para nos trazer para o seu reino de luz. E agora que nós estamos no reino dele, não seremos muito mais fácil viver com Ele, estarmos com Ele é muito mais fácil. Logo, muito mais agora, sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Amado, a ira do Senhor virá. Ele está irado com este mundo. Ele está irado com muitas pessoas que andam fazendo coisas erradas, e distorcendo a palavra dele. Ele está irado. Mas nós, que estamos obedientes, que estamos no concílio de Deus, que entendemos isso, que cremos nisso, que queremos viver para isso, nós vamos ser salvos da ira do Senhor. Viu? Vamos ser salvos por causa da ira dele. E terminando, né? Vamos lá. A nossa luta... Não, Romanos 5,9, né? Já passou? Ah lá, já. Então vamos lá. Falar no final desse estudo. A nossa luta como ministro da nova aliança é levarmos o povo de Deus a conhecer sua identidade, sua perfeição em Cristo, esforçando-nos o máximo possível para não permitir rudimentos na igreja ou na vida do povo de Deus. Colossenses 1, 29 e depois 2, de 1 a 2. 29. Para isso também trabalho, disse Paulo, lutando segundo a sua eficácia, lutando segundo a graça de Deus, que opera em mim poderosamente. Segundo a eficácia de Deus, nós lutamos, nós falamos, nós pregamos, nós levamos a palavra para convencer e converter os filhos de Deus à sua graça. Amém? 1 e 2. Colossenses 2, 1 e 2. Pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor, e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? Cristo. Ele é o mistério de Deus. Né?
o que as pessoas às vezes não conhecem, ou quando conhecem negam, não querem servir, não querem seguir a Cristo, acham que o que eles têm está bom, contenta com migalhas. E o Senhor, Ele é o mistério de Deus que está em nós, está nos aperfeiçoando a cada dia, está nos levando em santidade, está nos dando vida com abundância, amado. Vidas com fartura, até enriquecimento Deus faz na nossa vida. Né? Deus tem poder para isso quando nós realmente entendemos esse mistério. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Vamos aplaudir o Senhor então e vamos agradecer a Deus por esse estudo. Pai, no nome de Jesus, Senhor, estamos, ó Deus, passando esse estudo para os teus filhos. Ó Pai, esperamos que teu Espírito Santo esteja realmente fazendo a diferença em cada coração nesta noite, fortalecendo o teu povo, ó Deus, guiando todos os teus filhos, teus anjos ministrando e guardando o teu povo nesta noite. Ó Pai, e a ceia que vamos servir agora, Pai, essa ceia é do Senhor, Pai. Todo o que tem bom coração, todos os teus filhos, ó Pai, podem participar, porque essa ceia do Pai, essa ceia não é da igreja, essa ceia é do Senhor, Pai, para o teu povo, para os teus filhos. Portanto, Deus, opera, ó Deus, em nossas vidas, o teu querer, faz o teu realizar, Pai. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, digam amém. Digam graças a Deus. Digam, eu recebo esta palavra no meu espírito, para viver para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém.